Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Pastor Márcio Gonçalves chegando por aqui para trazer um recado para você. Olha, daqui a pouquinho você vai acompanhar mais uma reunião especial aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de Vitória. E eu convido você a estar conosco em uma de nossas reuniões, toda segunda, quarta e sexta, às 9, 15, 19h30, domingo às 8, 15 e 18 horas. É para vir e ser abençoado. Nosso endereço é Avenida Princesa Isabel, 367, no centro de Vitória. Aproveita, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte, compartilhe, comenta, e se é bênção para você, com certeza será bênção para outras pessoas. Vamos então à palavra de Deus, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos, tudo na paz de Cristo? Pode se sentar, sejam bem-vindos ao nosso quarto culto de hoje. Já temos toda a quarta-feira, 9, meio-dia, 15 e 19h30. E Deus abençoando bastante. E hoje nós vamos encerrar o estudo sobre o livro de Neemias. Portanto, hoje é o Neemias 13, capítulo 16. Semana passada começamos a primeira parte, né? Como é um livro, um capítulo extenso, aí nós cortamos na metade, né? Então hoje nós conseguimos encerrar com tranquilidade aqui esse livro tão abençoado. Toda quarta-feira nós estamos falando que é o recomeço, né? E nada mais oportuno do que falar do Neemias. Mostra que o pecado, a desobediência, pode nos levar ao cativeiro. Mas qualquer pessoa que se colocar à disposição de Deus para fazer a obra, Ele capacita, Ele usa e Ele faz não apenas a reconstrução da estrutura física, né, de pedras, tijolos, mas principalmente a estrutura espiritual, né? Se a estrutura espiritual for restaurada, as demais coisas também serão. Então, ele mostra que o povo oscilou algumas vezes. Você vê que quando ele começou a reconstrução, levantaram-se pessoas, Sambalate, Tobias, Gesem, Noadias, e você vai ver que no final desse livro, os próprios inimigos mudaram de estratégia. Eles que zombaram, que afrontaram, que ameaçaram, no final se infiltraram. Olha só, então vamos no livro de Neemias 13, 16. Diz assim, ó, veja: também tírios habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendia aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazei, profanando o dia de sábado? Então nós vimos no capítulo anterior, do 12, que eles fizeram um acordo, né? E eles concordaram de tal forma que eles assinaram uma lei. Todos eles assinaram. Neemias ele foi o primeiro a assinar, para dar o exemplo, e depois dele todos os nobres, magistrados e todos os representantes do povo. E o que constava nessa lei? Que não se podia comprar nem vender no santo sábado, no dia consagrado ao Senhor, né? Só para comentar aqui um pouquinho, por que hoje nós não cultuamos o sábado? O sábado era para eles o dia de adorar, eles adoravam aquele dia, serviam a Deus naquele dia, mas Jesus disse que até do sábado Ele é o Senhor. Nós hoje cultuamos a Deus todos os dias, e o dia dedicado, né, a cultuar é no domingo, não que seja errado, né? Algumas religiões cultuam a Deus no sábado, né? Mas o importante é mostrar que nessa época a lei determinava que não se podia comprar, vender, negociar, trabalhar. E o que aconteceu? Esses povos aqui começaram com o afastamento de Neemias. Neemias ficou um tempo fora de Jerusalém, porque ele foi prestar contas ao rei Artaxerxes, né, como ele havia determinado, quando ele pediu para ir para Jerusalém para reconstruir
O rei perguntou quanto tempo demoraria. Ele falou: olha, o tempo que for necessário, mas quando terminar a obra eu volto e presto contas, né, e tudo. E foi e fez isso. Quando ele voltou, irmãos, ele viu que o povo estava regredindo naquele combinado, naquela lei. Ali tinha esses povos que já começavam a comercializar no dia de sábado. A lei já estava sendo ferida novamente. Com o afastamento do homem de Deus, o povo começou então a regredir, trazendo para nós não podemos ficar por muito tempo longe da casa do Senhor. Não podemos. O máximo que você puder vir, venha. Que você puder se envolver, se envolva. Até aquela pessoa fala assim: pastor, vou pegar férias agora, uns 30 dias, 20, 30. Vou lá para Rio Grande do Sul, para Bahia. Eu vou lá para Natal, né? Eu vou lá para o Maranhão, vou lá, né, para o Acre, enfim. Não se esqueça, irmão, não fique muito longe. Procure uma igreja lá, de preferência a sua igreja, a Igreja da Graça lá. Cada local onde você estiver, procure. Convida a família, se eles não forem, vá sozinho, mas não deixe de cultuar a Deus e se envolver, porque senão, dali a pouco você está deixando a vontade de Deus. E se demorar muito tempo, você começa a retroceder. Vê que o inimigo é perseverante, olha só. Diz assim, versículo 18: porventura não fizeram vossos pais assim? Então Neemias começa a repreender, né? E dizendo assim: e nosso Deus não trouxe todo esse mal sobre nós, a esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Então ele falou: vocês não sabem que todo o sofrimento que nós passamos foi por conta dos pecados dos nossos antepassados? E vocês vão acrescentar a ira de Deus? Vocês vão fazer de novo e vão ter o mesmo destino. Pastor, existe a maldição hereditária? Irmãos, existe a repetição dos erros dos pais. A repetição. Às vezes a mesma família, a questão comportamental de xingar, de amaldiçoar, de maldizer, de aceitar a pobreza, de aceitar a doença. Pastor, a gente fala até com orgulho, né? Eu tenho diabetes igual meu pai. Eu tenho um problema de coluna igual a minha avó. Eu tenho um problema tal igual não sei quem. Já aceita como se fosse algo familiar. Irmãos, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá no seu pecado. Ou seja, se a pessoa pecar, ela vai pagar pelo erro dela. Não precisa, Neemias estava falando assim: vocês vão repetir os mesmos erros? Nós acabamos de sair do cativeiro, acabamos de reconstruir a cidade, vocês vão voltar para o cativeiro, para a escravidão, para o sofrimento? E diz aqui, veja mais, versículo 19: sucedeu, pois, que dando as pontas de Jerusalém já à sombra antes do sábado, ordenando eu, as portas se fecharam. Então ele falou: fecha a porta, né? Já quando o sábado já estava despontando, ordenando eu as portas se fecharem, mandei que não abrissem até passado o sábado. E pus as portas a alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia. Então ele fechou a porta. Ele colocou moços ali, ele colocou algumas pessoas na porta, alguns obreiros, alguns que estavam de olho ali na porta, para que não entrasse ninguém que comercializasse no sábado. Não faça comércio, não faça negócio no dia do Senhor. Pastor, mas me ofereceram algo. Irmão, se você conhece e sabe o valor, a importância de cultuar a Deus, você não troca, não vende, não dá, não empresta. Aquele dia é consagrado. Curiosamente, nesses dias, às vezes, vem parente lá, não sei de onde, fala assim: fulano, vou ir na tua casa, justo no dia do Senhor. Vem no domingo.
Aí muita gente faz o quê? Hoje eu não vou na igreja não, porque estou recebendo um parente meu lá não sei de onde. O que eu tenho que fazer? Como orientação, é claro. Você faz o que você quiser. Mas é falar, fulano, vamos para a igreja comigo? Não, eu não quero ir. Então fica à vontade em casa, eu vou lá, vou adorar a Deus, daqui a pouco eu volto. Mas eu não vou deixar o dia do Senhor. Eu não vou deixar, é inegociável. Não pode negociar isso. Eles estavam negociando no dia do Senhor. O Neemias não deixou, fechou as portas, colocou guardas. Mas olha como é que o diabo é perseverante, irmão. Vence quem é mais perseverante, sabia? Se você deixar o diabo ser mais perseverante do que você vai acabar aceitando o que não é para aceitar. Olha só. Diz assim: sucedeu, pois, que dando as portas de Jerusalém já sombra, antes do sábado, ordenando eu portas fecharam, mandei que não as abrissem até passado o sábado, e pus as portas a alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. 20. Então, os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora. O que eram para eles entender? Vai embora. Então não vão fazer negócio. Não adianta. Mas o que eles fizeram? Perseveraram. Vão ficar aqui. Eles vão abrir a porta. Eles vão aceitar. Vamos insistir. Vamos insistir. Fulano, estamos aqui. Abre aí para nós. Queremos negociar. Queremos barganhar no dia do Senhor, no dia consagrado a Deus. E o que aconteceu? Veja só. E à noite foram a Jerusalém uma ou duas vezes. Então não foi uma vez, não, foi uma ou duas. Eles insistiram. Tem gente que vai também insistir com você. Vamos, é só um dia. É só um momento. Talvez aquele culto que você não deveria faltar, você faltou. E Deus ia trazer uma revelação, uma unção, uma visitação de Deus, e você perdeu. O diabo sabe, irmão. Aquilo que conspira para acontecer, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo conspira a favor daqueles que amam a Deus. Você está quase sendo abençoado, o diabo coloca um tropeço. Alguém que vai ficar ali, insistindo 2, 3, 4, quantas vezes for necessário. Não negocie o que é do Senhor. Amém? É inegociável. Não tem preço. Senão não posso. É inegociável. Não tem jeito. Não tem barganha. Não vou retroceder. Não vou aceitar. E diz aqui: protestei, pois, contra eles, e lhes disse: por que passais a noite de frente do muro? Vocês estão fazendo o que aí? Eu não fechei o muro? Mandei vocês embora? Fazendo o quê? Não tem acordo não. Não tem, pode ir embora. Se outra vez fizerdes, hei de lançar a mão sobre vós. Então ele falou: olha, vamos embora. Se vocês não forem embora, vou ter que tomar medidas drásticas contra vocês. Eu estou agindo com educação, estou sendo educado, cortês, estou dando um aviso. E tem coisa que você tem que falar, irmão. Não gosto disso, irmão. Não gosto. Não, eu não vou ouvir isso. Eu não vou compactuar com isso. Eu não vou aceitar. Aí a pessoa insiste. O que você tem que fazer? Por favor, então, não me ligue mais, não me procure mais. Então ele falou: olha, eu vou ter que lançar a mão de você, vou ter que enfiar a mão na sua cara, vou falar assim, tomar decisões mais drásticas. Pastor, o que é isso? É uma coisa muito severa, irmão. Essa época aqui era a época do olho por olho, dente, era a época a fio da espada. Eles matavam, eles não ficavam só. Você vai ver que alguns aqui que ele pegou pelo cabelo, arrancou o cabelo, espancou, quebrou os dentes, porque não quiseram obedecer. Você não vai obedecer não? Então você vai apanhar. Pastor, mas o senhor está sendo favorável, a Bíblia é favorável ao espancamento? Não, irmãos. Hoje nós estamos no tempo da graça. É outra dispensação.
aqui é figura para nós hoje. Quando fala espancar, né? Quando fala bater, eu lembro que quando eu era obreiro, o pastor dava bronca na gente, com razão. Aí a gente falava assim, ó, tomar no fígado, né? Dói, né? Quando bate assim no fígado, quando você toma um soco no fígado, dói muito, né? A gente saía alguém assim, os jovens aí falavam assim, ó, pastor deu uma no fígado hoje, né? Quer dizer, é uma palavra dura, que é como se fosse uma, né? Se você tivesse, vamos dizer assim, recebendo uma chicotada, recebendo uma varada. O apóstolo Paulo falou para a igreja, vocês querem que eu vá com vara ou com amor? Ou seja, com rigidez, com a palavra dura, mas palavra de salvação, ou quer que eu vá mansinho com vocês? Qual que é o jeito que você quer? Você quer que eu fale firme, né? Duro, severo, ou você quer aprender na moral, vamos falar na gíria, né? Falar de uma forma mais atual, né? Então aqui ele falou, olha, se vocês não pararem de ficar de frente da porta, né? E ficar tentando fazer o povo pecar, comprando e vendendo no dia do Senhor, eu vou ter que tomar providência séria com vocês. E diz aqui, hei de lançar a mão sobre vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Resolveu ou não resolveu? A forma dura, ríspida que ele falou, solucionou. Foi palavra dura, mas fez o povo tomar jeito, né? Então tem hora que não adianta, para com isso, fulano, para. É aviso, né? É a notificação. E vai, a pessoa não muda, continua fazendo o errado. Tem uma hora que ela vai ser sancionada, né, de uma forma mais dura. E diz aqui, também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim. Perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E os seus filhos falavam meio asdoditas e não podiam falar judaico. Olha para você ver o que a mistura, né, que não é para existir, faz com as gerações futuras. Então, quando ele fala assim, ó, lá no 12, capítulo 12, ele fala, né, não pode vender e comprar no sábado, não pode casar e se dar em casamento com estrangeiros. Pastor, então Deus é xenofóbico, né? Hoje tem as palavras, hoje em dia, né? Xenofobia é você ter ódio, aversão a povos de outros países, né? Você não gostar de um estrangeiro, por exemplo. Não é isso, irmão. Deus, hoje, ele fala, não misture a cultura, não misture as ideias, a religião. E tem gente misturando um monte de coisa. Semana passada eu falei que tinha um pastor que se denominava pastor e macumbeiro. Pastor e macumbeiro. O irmão falou, pastor, eu sou da igreja, mas eu aceito uns passe. Falei, o que passe, irmão? Vale transporte? Nem tem mais, né? Não, passe mesmo do Saravá lá. Mas peraí, mano. Ai, pastor, mas a pessoa vai ficar chateada comigo. O que o Neemias fez? Ele falou assim, ó, se você não parar com isso, você vai sofrer sanções mais severas. Você para com isso. Não me convide mais, não me chame mais. Né? Primeiro, claro, use sabedoria, inteligência, né? Educação, cordialidade, faça tudo. A pessoa entendeu? Amém. Não, tudo bem, amigo. Né? Eu respeito você assim como eu quero que você me respeite. Então não me ofereça. Não me ofereça bebida, não me ofereça droga, não me ofereça coisas que não creio, que não são de Deus.
Então aqui ele falou: olha, eu fiquei sabendo também que vocês casaram com as Doditas, com Moabitas, com Amonitas. Nós não assinamos o acordo, a lei, que não podia. E por que vocês casaram? E por consequência dessa aliança, nasceu crianças que não falavam judaico. Você sabe o que quer dizer isso? Crianças que não tinham a linguagem da igreja, que não falava como alguém filho de crente, porque não era filho, era misturado, né? Era misturado. Era uma pessoa que tinha o pai ou a mãe judaica, mas não era uma pessoa que tinha pureza. É misturado. Hoje em dia, se nós não corrigirmos, o que vai acontecer? Mistura. A mistura. É a pessoa que vai ser da igreja e coloca lá, fulano de tal, cristã, ou cristão. Aí coloca lá, signo, Capricórnio. Eu já falei, fiz um comentário no culto anterior. Pastor, crente tem signo como orientação? Não. Por quê? Porque o signo é uma crença de alguém que não é de Deus, não é cristão evangélico, digamos assim. A partir do momento que você se denomina cristão evangélico, essas coisas de outros povos, ou do povo do mundo, não pode, não deve fazer parte da nossa vida. Não deve. Algumas culturas, modo de namoro, né? Como é que é o namoro cristão? É igual ao do mundo? É diferente, né? Falar com Deus, falar com a pessoa, falar com os pais, falar com a liderança da igreja, que é a orientação espiritual, né? Namorar, noivar, casar, santificar e viver a vida feliz da vida. Vai ter lutas como qualquer casal, né, pessoal? Desafios, coisas a aprender, a compartilhar. Mas se começar bem, terminará melhor ainda. Mas se você se aliançar com as Dodita, com a Amonita, com o Moabita, com pessoas que não têm o mesmo temor que você, não seguem o mesmo Deus, vai dar problema. Os seus filhos vão crescer e vão querer saber de coisas de Deus. Não. Vão misturar. Aí vira o crentumba, crente com macumba. Aí vira aquela pessoa que não fala a língua. Para ela é normal, se acostuma. Acostuma com palavrão, com xingamentos, com maldições, com pragas, rogando praga. Costuma falar de uma forma lasciva, de uma forma errada. E quando você compara com o Filho de Deus, você fala assim, não é assim. Porque com Deus, irmão, não existe em cima do muro, entende? O meio termo. Com Deus, amarás o Senhor, o teu Deus, de que maneira? Com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, teu pensamento, e o teu próximo como a ti mesmo, que é o segundo. Mas a Bíblia fala, ame a Deus com todo o seu coração. Se você amar a Deus e amar os deuses dos Asdoditas, dos Moabitas, dos Amonitas, então Deus fala para mim, não serve. Se o Deus de Asdod aceita metade, se o Deus de Amon, de Moabe, aceitam e eu não aceito, não. Você tem que ser inteiro. Inteiro. A minha família tem que ser inteira. Uma senhora falou um dia, irmã Fátima, não posso falar o nome dela porque ela autoriza, é nossa irmã, e ela conta isso como testemunho. Ela tinha 2 filhos, gente boa, gente ruim. O gente boa não dava trabalho, era um ótimo filho, trabalhava, estudava, gente boa, mas não servia a Deus. O outro, gente ruim, traficava, usava droga, fazia bagunça, gente ruim. Pastor, olha pelo fulano, porque o fulano está agindo errado, pastor.
Falei, mas quantos filhos a senhora tem? Tenho 2. E o outro? A outra é gente boa. Mas o outro, gente boa, é de Jesus? Não, pastor, ainda não. Falei, então os 2 precisam de salvação. Daqui a pouco veio gente boa, se converteu, se batizou, virou pastor. O outro, gente ruim, veio também, se converteu, se batizou, virou pastor também. Então, gente boa, gente ruim precisa de salvação. Se não tiver servindo a Deus de corpo e alma, é gente boa, mas não é de Jesus. É gente boa, né? Ó, mas não é por inteiro. Tanto gente boa quanto gente ruim para Deus está equiparado. Não serve para Deus de um jeito ou de outro. É gente boa, mas não serve a Deus. É gente boa, mas não cultua a Deus. É gente boa, mas não se santifica. Não dá trabalho para a mãe nem para o pai, nem para a sociedade, mas não entregou-se para Jesus de corpo e alma. Então aqui, concluindo, terminando, para a gente encerrar o livro de Neemias. Então os filhos gerados dessa mistura, né, começaram a falar língua diferente, outra língua. Não é língua estranha não, né? Não é a língua do Espírito Santo, mas uma linguagem que não era de Deus. Era não judaica, era não cristã. Era uma língua do mundo, era uma língua perversa, é uma língua maligna. E diz aqui, e entendi com eles e os amaldiçoei. Lembra que eu falei? Pastor, ele foi lá e ameaçou dar uns petelecos, né? Aqui ele amaldiçoou. Ele falou, vocês estão amaldiçoados por conta disso. Pastor, porque o Neemias, porque ele queria, ele foi lá, não gostei de você, eu te amaldiçoei. Não. O pecado deles trouxe maldição. Lembra que a Bíblia diz? O salário do pecado é o quê? É a morte. É maldição. É separação de Deus. Então não precisa que alguém chegue e me amaldiçoe. Se eu estou fazendo a vontade de Deus, pode chegar alguém e falar, você está amaldiçoado. Pastor, é um homem de Deus, pastor Lucas, eu falo, tá mal. Eu falei, vai dar até risada. Eu falo, pastor, eu sou servo do Senhor. Contra Israel não vale encantamento. Agora, se ele não estiver fazendo a vontade de Deus, não precisa nem eu fazer isso, ele mesmo já está fazendo. Quem está entendendo? Então aqui ele disse, eu os amaldiçoei, eu os fiz entender que o que virá, se eles não mudarem, não é porque eu falei, mas é por consequência deles terem o desobedecido, né? E o que mais? Espanquei alguns deles, ele bateu tão forte, espancou mesmo. Como eu falei, a época era literal, era olho por olho, dente por dente, era fio da espada. Então ele falou, é melhor bater do que matar, né? Então ele espancou mesmo. Hoje é figurativo, é figura. Então quando fala em bater e tal, não está falando de pegar alguém e dar uma chinelada, né? Está dizendo assim, olha, você tem que dar uma palavra dura que a pessoa vai entender, que é como se fosse uma vara. A Bíblia diz que aquele que retém a sua vara aborrece o seu filho. Aquele que deixa de castigar, de ser severo, amaldiçoa o filho. Então, quando Deus fala duro, quando Deus fala de uma forma mais ríspida, é porque Ele ama você. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama e açoita a quem chama por filho. Se você está sendo corrigido, você é amado e Deus está chamando você de filho, amém? Sabe quando que é perigoso? Temerário? Quando Deus não liga mais para você. Quando ninguém mais, você está fazendo errado, ninguém está nem aí mais com você. Aí você tem que ter medo. Já pensou, irmão? Deus falar assim, olha, faz o que você quiser. Depois você me conta se deu certo. Aí que eu tenho que arrepiar os cabelos, né? Ô pastor, então tem que falar isso. Deus me exorta. Deus não retenha a vara, a correção. Me corrija. Porque se o Senhor me corrigir, é porque o Senhor me ama. Se o Senhor está pegando no meu pé, vamos dizer assim, é porque o Senhor está dizendo, você é meu filho, eu não quero você no pecado, no inferno.
E terminando agora assim, diz assim, ó: arranquei os cabelos. Ele pegou e falou: vem cá, arrancou o cabelo. A repreensão foi tão dura e severa que ele arrancou o cabelo, pegou pelo cabelo e arrancou. E fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais as vossas filhas, os vossos filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós. Então você não vai mais aceitar que os seus filhos se misturem com outros povos, e nem vai aceitar que você tenha a mistura com outras pessoas. Não misture, porque senão você vai virar crentumba. Senão você vai ser uma pessoa, o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, né? Assim que fala. Para Deus não serve. Repito, para Asdod serve, para Amon serve, para Moab, para Baal serve, mas para o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não serve. Só se for de corpo e alma, por inteiro. Amém? E terminando, diz assim, agora eu estou a terminar mesmo, eu estou falando terminado, mas a palavra está tão boa, né? Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Então não tem esse negócio de, pastor, mas eu sei o que eu estou fazendo. Quando a pessoa fala assim, é um perigo. Não porque eu tenho consciência, não porque eu sei, eu sou uma pessoa muito entendida. Irmão, que é mais entendido que o rei Salomão, que foi o homem mais sábio da terra, abaixo, claro, de Jesus. Você quer um homem mais entendido? Mas onde foi que ele errou? Ele casou com muitas mulheres, 1000 mulheres. Um homem só já dá dor de cabeça, né, irmãs? Imagina 1000. Uma mulher, né? Pastor, a mulher não dá dor de cabeça não, mas 1000 deve dar, né, pessoal? Deve dar, potencializa 1000 vezes as coisas que tem que resolver. E Deus só nos capacitou para uma, marido de uma só mulher, mulher de um só. A capacidade que você tem só para um, só para um. Passado disso, você perde a força. O Salomão pecou, errou nisso. Não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, sendo amado do seu Deus, pondo Deus sobre rei sobre Israel, contudo as mulheres estranhas o fizeram. Qual foi o pecado que ele cometeu? Adorar outros deuses. Eu adoro o Deus de Israel, Jeová, tá, mas eu também me curvo aos deuses, né, das minhas esposas. Eu permito que os meus filhos também adorem a esses deuses, né? Afinal de contas, eu tenho que fazer uma média social com os povos das minhas esposas. Coisa séria, né? E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo esse grande mal, prevaricando, deixando de obedecer. Prevaricação é quando você sabe discernir o certo e o errado, e mesmo assim, conscientemente escolhe o errado. Não, eu sei que eu estou errado, mas eu vou fazer. É prevaricação. Você aceita e consente com o mal, consciente, né? Consciente. E diz aqui, quanto o nosso Deus, casando com mulheres estranhas. Repito, Deus não é xenofóbico. Deus não é aquele que impede o brasileiro de casar com a paraguaia, de casar com uma argentina, com uma iraniana, com a palestina, né? Com a israelita, com a chinesa, né? E assim por diante. Não. Ele fala de adoração, ele fala de culto, porque o erro de Salomão foi casar-se e adorar os deuses das esposas, né? Adorar os deuses das esposas. Então aqui ele fala: também um dos filhos de Joiada
filho de Eliasibe. Olha Eliasibe de novo, né, pessoal? Esse Eliasibe tá demais, hein? Tá enrolado até o pescoço, né? O sumo sacerdote era genro de Sambalate. Lembra desse nome, Sambalate? Quem que era Sambalate? Era aquele que tentou impedir a restauração, a reconstrução. Sambalate, Tobias, Gesem, Noadias, eles mudaram de estratégia, irmãos, e o diabo faz isso também no final. Você percebeu que não tem mais pegação de pé contra crente? Tanto quanto antes, né? Você ficava na igreja, passava gritando, aleluia, ladrão! Começava a xingar, lembra? Até algum tempo, há uns 20 anos atrás mais ou menos, um pastor na Assembleia de Deus foi pregar em Minas, no norte de Minas, e foi apedrejado. Não é muito longe, não é no tempo, né, no começo da obra, não, há 20 anos atrás. Então não faz muito tempo. Pessoas são apedrejadas em muitos lugares no mundo, mas eu digo no Brasil, hoje no nosso tempo. Por quê? Porque mudou de estratégia. O diabo não grita mais como antes, ele não afronta, não zomba, não escarnece mais. Hoje, ele coloca um terno, uma gravata, põe uma Bíblia debaixo do braço, põe uma saia até o pé, faz um coque no cabelo, senta do teu lado e dá a paz do Senhor. E começa a tentar convencer você do contrário. Tenta tirar você da sua igreja. Tenta, tirar a sua visão daquilo que é santo. Começa então a tentar tirar você do povo de Deus. Aos poucos, ganhando amizade, respeito. Daqui a pouco começa, isso aí que o pastor está falando não tem nada a ver. Ou então começa a fazer você ter vergonha daquilo que você deveria crer. A minha rosa caiu, eu ia mostrar, mas caiu aqui. Aí faz a campanha da rosa, levanta a rosa, aí você levanta com fé. Daqui a pouco vem alguém e fala, irmão, esse negócio de rosa aí é coisa do diabo. Aí você já não levanta com tanta fé. Daqui a pouco você já nem levanta, daqui a pouco você nem traz mais, daqui a pouco você nem faz mais a campanha, daqui a pouco você nem vem mais, por influência do Sambalate, do Tobias, do Gesem, da Noadias, esse espírito que não desapareceu, que ainda existe. Eles não eram inimigos, não zombaram, não afrontaram, não ameaçaram Neemias, não denunciaram ele para o rei, tentaram de todo jeito atrapalhar, não conseguiram. Depois eles tentaram se infiltrar. Cuidado, irmão. Nem todo aquele que diz a paz do Senhor realmente tem paz para te dar. Às vezes a paz é só o meio de abrir o teu coração para levar perturbação para você. Não tem paz. É só da boca para fora. Aqui o Sambalate, o Horonita, pelo que afugentei de mim. Na hora que o Neemias viu, o Sambalate falou, rapaz, você está fazendo o que aqui? Sobe na minha frente. Ele afugentou. Ele falou assim, olha, você não tinha nem que estar aqui, meu irmão. Você quis o nosso mal e continua querendo. Por quê? Porque você sabe que não pode. Você está fazendo o quê? Você se aparentou com Eliasibe. Você, Tobias. Não pode. Não pode. Então vigia, porque vai ter muita gente que vai falar. Irmão, a pessoa tem mania de falar mal. Fala mal. Às vezes é um projeto, algo que você inicia do zero. Um é melhor que zero, eu costumo dizer, um é melhor que zero. Um é melhor que zero. Aí você faz aquele um que é melhor do que zero, querendo progredir para 2, para 3, para 1 milhão. Ah, mas isso aí é um. Mas não é melhor que zero? Então falar, que bom. Era 0, agora é 1. Deus abençoe que seja 10, que seja 1 milhão. Amém? Mas não. Só falta botar a mão para trás, ajoelhar e falar o nome da legião, Vigia, irmão. Aqui o Sambalate
foi afugentado. Afugenta o Sambalate também. Não é brigar, não é ser ofensivo não, mas se a pessoa vir com ideia furar, fala, irmão, sai fora, tá amarrado isso aí, irmão. Que papo furado é esse? Que ideia que é essa? Não, nós vamos fazer a vontade de Deus, sim. Vai crescer, Deus vai honrar. Em nome de Jesus, nós estamos nessa obra, do começo ao fim, amém? Do começo ao fim. E aqui, lembra-te deles, meu Deus, lembre-se. Eles não fizeram isso no passado, não se arrependeram, que se tivessem se arrependido, teriam dito assim, ó Neemias, nós não vamos nos aparentar com os israelitas. Mas eles não se arrependeram, se infiltraram. Lembra deles, Senhor. Pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio e dos levitas. Assim os alimpei de todos os estranhos. Tem que tirar o que é estranho, irmão. Tira o que é estranho. Tira. O que não é convencional, aquilo que Deus usa no seu ministério. Não é verdade? Cada casa tem o seu tempero, tem ou não tem? Tem, cada casa. Tem a Igreja Mundial, Universal, Batista, Assembleia, Deus é Amor, Igreja da Graça, diversos ministérios. O Senhor é o mesmo, sim ou não? Mas cada casa tem o seu tempero. Não adianta eu implementar a visão da Mundial na Igreja da Graça, nem da Igreja da Graça na Mundial, da Universal, e assim por diante. Cada casa. Você foi chamado aonde? Aqui, pastor, aqui é minha igreja, a minha casa. Então você já conhece o perfil do ministério da Igreja da Graça. Se eu apresentar outro jeito para você, pastor, começar a cair para trás, dar 3 cambalhotas para trás, 4 para frente, começar... Eu falo assim, isso aí não é Igreja da Graça não, pastor. Isso aí é outro espírito. É algo que não é do nosso povo, que não é da nossa cultura, que não é do nosso DNA, né? Vamos dizer assim. Então, afugenta. Ô pastor, então quer dizer que alguém não pode ser recebido de lá para cá, nem daqui para lá? Pode, claro, mas a pessoa que vem, ela segue a diretriz, a orientação, da onde? Da onde ela está. Se eu estou na Batista, eu vou me dispor a seguir a doutrina da Igreja Batista. A Assembleia, a Mundial, a Universal, no Deus é Amor e assim por diante. Na Igreja da Graça, né? Assim a limpei de todos os estranhos, designei os cargos dos sacerdotes, dos levitas, e cada um na sua obra, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Como também para as ofertas da lenha, em tempos determinados. E para as primícias, lembra de mim, Deus meu, para o bem. Diga glória a Deus. Fim, né? Assim encerramos o livro de Neemias. Espero que você possa anotar bem, guardar no coração. Depois nas redes sociais, principalmente no YouTube, no Facebook, nós temos gravado essas mensagens. Você pode assistir novamente, né? Pode fazer a releitura e Deus vai abrir muito mais seu entendimento em nome de Jesus. Amém? Coloque a mão no coração, diga: Senhor meu Deus, assim como Neemias tirou o que é estranho do meio do povo, ajuda-me, Senhor, a tirar o espírito de rebeldia, de prevaricação, de desobediência, e a obedecer a tua voz, a não tolerar a mistura, mas ser, meu Deus, inteiro de todo o meu coração do Senhor, e obedecer, ó Deus, a tua vontade, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, e vamos aplaudir mais uma vez o santo e poderoso nome de Jesus. Que Deus...
Glória a Deus, meus amigos. Olha, tome posse da bênção em nome do Senhor. E você, trazendo um recado para você que é patrocinador, dizimista, ofertante da obra de Deus, continue nos ajudando. Você pode fazer o Pix para a Igreja Internacional da Graça de Deus através da chave Pix, que é doações@iigd.com.br. Você faz uma oferta de gratidão, né? Você que é dizimista, pastor, eu não tenho sido fiel com Deus nessa parte, volte, tenha certeza que Deus vai se alegrar muito com você e vai lhe abençoar, tá bom? Envie o comprovante para o nosso número 27 995 25 276 e desde já muito obrigado e que Deus te abençoe.